O existencialismo na arena política, entre filosofia e engajamento controverso. Parte 1. Na vastidão da filosofia existencialista, onde a exploração da existência individual é central, emerge uma controvérsia intrigante: o engajamento político. Filósofos proeminentes, notadamente Jean-Paul Sartre, desafiaram as fronteiras da teoria filosófica ao mergulharem em movimentos políticos controversos. Este debate, marcado por críticas e controvérsias, revela um aspecto fascinante da interseção entre a reflexão filosófica e a participação ativa na esfera política. Sartre, figura de destaque no existencialismo, protagonizou debates fervorosos ao alinhar-se com o comunismo. Sua obra magistral, O Ser e a Nada, oferece uma exploração profunda da liberdade individual, mas seu engajamento político adiciona uma camada complexa a essa narrativa. A perspectiva de Sartre, que buscava conectar sua filosofia à prática política, gerou discussões sobre a legitimidade e as implicações éticas de seu apoio ao comunismo. O comunismo não foi o único campo político em que os existencialistas se envolveram. Albert Camus, embora tenha divergido de Sartre em muitos aspectos, também navegou pelas águas turbulentas da política. Seu ensaio O Homem Revoltado reflete sobre as contradições inerentes à revolta, mas as críticas ao seu posicionamento durante a Guerra da Argélia revelam as tensões entre suas ideias filosóficas e sua postura política. Esses engajamentos políticos, apesar de uma busca sincera por traduzir a filosofia em ação, não escaparam de controvérsias. A noção de que os existencialistas, ao adotarem posições políticas específicas, comprometiam a neutralidade filosófica e, por vezes, justificavam regimes questionáveis, foi um ponto de discórdia. O próprio Sartre enfrentou críticas acaloradas por seu apoio ao governo comunista da União Soviética, um regime que, segundo alguns, contradizia os princípios fundamentais da liberdade e autonomia. O engajamento político desses filósofos, embora inspirado pela busca de uma sociedade mais justa, levanta questões cruciais sobre os limites éticos do envolvimento filosófico na política. A controvérsia reside na tensão entre a aspiração por uma transformação social e os meios adotados para alcançá-la. O comprometimento político desses pensadores, muitas vezes, gerou desconforto entre aqueles que acreditavam que a filosofia deveria permanecer separada das afiliações partidárias. No entanto, seria simplista rotular esses filósofos como meros agentes políticos. Eles, conscientes das contradições e desafios inerentes à ação política, viram no engajamento uma extensão prática de suas reflexões filosóficas. O existencialismo, com sua ênfase na responsabilidade individual, inevitavelmente conduziu alguns de seus proponentes a tentar moldar ativamente o curso da sociedade, assumindo riscos e, em alguns casos, enfrentando críticas ásperas. Em última análise, a controvérsia em torno do engajamento político no existencialismo destaca as complexidades inerentes à interseção entre filosofia e ação. A questão central persiste: até que ponto os filósofos devem se imiscuir na política sem comprometer sua integridade ética e ideológica? O debate ecoa ao longo das décadas, proporcionando uma janela fascinante para a tensão entre a teoria abstrata e a prática concreta na busca por uma sociedade mais justa. Parte 2. Nessa trajetória, outros filósofos existencialistas também se viram envolvidos em contextos políticos complexos. Simone de Beauvoir, parceira intelectual e romântica de Sartre, engajou-se em discussões feministas e, por extensão, em questões políticas relacionadas à emancipação das mulheres. Suas contribuições no campo político, como em O Segundo Sexo, revelam um compromisso em traduzir as reflexões filosóficas em ações concretas.
A controvérsia se aprofundou quando esses filósofos enfrentaram regimes autoritários ou movimentos que, com o tempo, revelaram-se contraditórios aos princípios que eles, de certa forma, buscavam promover. Sartre, por exemplo, viu-se confrontado com a repressão na União Soviética, desafiando sua crença inicial no comunismo como uma via para a liberdade. Esse ceticismo posterior de Sartre em relação à União Soviética destaca os dilemas éticos que surgem quando o comprometimento político é testado pelos eventos históricos. As críticas também se manifestaram quando esses filósofos enfrentaram dilemas éticos e morais complexos, especialmente durante conflitos armados. Sartre, diante da Guerra da Argélia, viu-se dividido entre a solidariedade com a luta pela independência argelina e a repulsa pela violência indiscriminada. Essas situações desafiadoras exemplificam as complexidades morais enfrentadas por aqueles que buscam equilibrar a teoria filosófica com as realidades políticas. Além disso, o questionamento da neutralidade filosófica em relação aos compromissos políticos não se limita ao existencialismo. Muitos filósofos, em diferentes tradições, enfrentaram a mesma tensão entre a teoria abstrata e a ação concreta. No entanto, o existencialismo, com sua ênfase na responsabilidade individual, intensifica essas questões, desafiando seus proponentes a encarar as consequências práticas de suas ideias. A controvérsia do engajamento político, assim, transcende o âmbito meramente filosófico. Ela nos convoca a refletir sobre o papel dos intelectuais na esfera pública, sobre como suas ideias influenciam movimentos sociais, e, por sua vez, como a política desafia e enriquece suas teorias. O engajamento político desses filósofos existencialistas, embora não isento de contradições e críticas, é um testemunho da busca incansável por aplicar os princípios filosóficos na construção de um mundo mais justo. Nesse diálogo entre a filosofia e a política, as controvérsias persistem como testemunhas do complexo equilíbrio entre teoria e ação. A reflexão crítica sobre esses engajamentos não apenas ilumina as escolhas éticas individuais, mas também lança luz sobre a capacidade da filosofia de catalisar mudanças reais na sociedade. A jornada entre o pensamento existencialista e o compromisso político, permeada por desafios e controvérsias, continua a ser uma fonte valiosa de insights sobre os limites e as possibilidades da filosofia na arena política. Conclusão. Ao concluir essa exploração sobre o engajamento político no existencialismo, é imperativo reconhecer as complexidades inerentes à interseção entre filosofia e política. Os filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e outros, desempenharam papéis influentes nos cenários políticos de suas épocas, carregando consigo o desafio constante de traduzir suas teorias filosóficas em ações coerentes. A controvérsia em torno do envolvimento político desses pensadores revela as tensões morais que surgem quando a teoria encontra a prática. O exemplo de Sartre, desde seu entusiasmo inicial pelo comunismo até seu ceticismo subsequente, destaca as complexidades e dilemas éticos enfrentados por intelectuais que buscam se envolver em movimentos políticos. Além disso, a controvérsia expõe a necessidade de uma abordagem ética dinâmica, capaz de se adaptar às transformações da realidade política. A Guerra da Argélia, por exemplo, apresentou a Sartre desafios éticos significativos, ilustrando vividamente como as circunstâncias concretas podem complicar as convicções filosóficas mais sólidas. O engajamento político no existencialismo também ressoa além do seu contexto histórico, ecoando questões contemporâneas sobre a responsabilidade dos intelectuais na esfera pública. Como a filosofia pode informar a ação política sem se perder em simplificações ou comprometimentos éticos?
Essa jornada pelos debates e dilemas do engajamento político no existencialismo destaca que a filosofia não é uma disciplina isolada, mas uma força que molda e é moldada pelo mundo ao seu redor. Os filósofos existencialistas, ao enfrentarem críticas e controvérsias, nos convidam a considerar a responsabilidade moral e as consequências práticas de nossas ideias. Portanto, ao refletirmos sobre o legado desses pensadores, é crucial abraçar a complexidade do engajamento político no existencialismo como uma parte vital da herança filosófica. A controvérsia desencadeada por suas posições políticas não diminui sua contribuição para o pensamento filosófico, ao contrário, a enriquece ao nos desafiar a questionar, criticar e, acima de tudo, aplicar as ideias filosóficas na construção de um mundo mais ético e reflexivo. O engajamento político no existencialismo permanece como um convite para uma reflexão profunda sobre o papel da filosofia na formação da sociedade e na promoção de valores que resistam ao teste do tempo. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!